Capítulo 10. Na hora da ceia, em casa de Quenefer, após lavarem as mãos, como Afra fazia questão, todos comiam um pão de centeio em silêncio respeitoso ao Deus único que a dona da casa acreditava estar à mesa. Foi quando a voz estridente da segunda esposa quebrou o estado de beatitude do restante da família. Quenefer, conhece um trabalhador da tumba? Um aprendiz que atende por Rudamon? Sim, é um bom rapaz, nascido e criado em Tebas e com grande aptidão para as artes. Tem futuro, inclusive, como escriba. Espero que tenha mesmo, e não saia como seu mestre, o único escriba que virou o artesão pobre do Egito. Já reparou nisso, Afra? Nosso marido é o único escriba pobre que existe por estas paragens. Qual é o problema em ser pobre? Quenefer faz aquilo de que gosta. As esposas de outros escribas nem sabem onde fica uma plantação. E qual o problema de trabalhar? Nenhum. Desde que em uma profissão. Escribas são escribas, artesãos são artesãos. Francamente, Afra, se não vê problema em ser pobre e ter de cultivar o centeio para comer essa droga de pão, não tem a mínima percepção do que é felicidade. Felicidade não é ter posses. E o que é, então? Não venha com esse seu Deus a dizer que isso é para depois da morte. Falo de enquanto estamos vivas. Tudo bem. E que tal ter saúde? De que adianta ter posses e ser doente? Sofrer tantas dores que nos impedem de aproveitar essas coisas. Quando se tem ouro e prata, paga-se aos melhores médicos e sacerdotes. E caso se trate de doença incurável, o que mais lhe valerá? Segurar na hora extrema uma barra de ouro ou a mão de alguém que a ama? Se estiver morrendo, de nada me valerá o ouro, tampouco a mão de quem quer que seja, nem mesmo do tal Deus único. Blasfema! Simplória! Parem as duas, Quenefer falou severo. Estamos à mesa e este momento é sagrado, seja qual for o Deus cultuado. O silêncio reinou novamente. Afinal, Caia, por que me perguntou sobre Rudamon? Gostaria de falar com ele, se o senhor permitir. O que deseja dele? Oh, eu? Nada. É que estive hoje no palácio à procura de Raimon e encontrei Netiquerte, que disse ter uma mensagem para ele e pediu-me que a entregasse. E onde está a mensagem? Não pude pegar. Nefertari impediu a irmã de sair ao meu encontro. E o que quer dele, se não tem a mensagem? Fazer algumas perguntas. Caia, fique longe desse triângulo obsceno. Aliás, fique longe daquelas irmãs, que onde se metem deixam um rastro de destruição. Sei que esse rapaz andou às voltas com a dançarina. Agora, você diz que a outra tem uma mensagem para ele. Por Ra, esposo, só desta vez. Vou me corroer de curiosidade. Deixe-me falar com o rapaz. Não, nada disso lhe diz respeito. Pare com tantos escândalos ou desonrará minha pessoa. Imagine se permitirei que vá falar com o meu subordinado acerca de fornicações entre ele e duas gêmeas. Pare com esse assunto. Não, e não fale mais nisso. Mas Quenefer, acabou, Caia. Está bem.
Sabe quando partem os mercenários para o enfrentamento com os persas? Não há data precisa. Breve, é o que comentam. Não acha que se preocupa com coisas que não lhe dizem respeito? Nani perguntou desafiadora. Por que não pensa em sua filha ou em fazer algo pela casa? Porque eu não desejo estragar as mãos, a pele ou os cabelos com serviço braçal. Não foi para isso que me casei com um escriba. Não é minha culpa se ele não integra a cúpula a qual pertence por direito. O que há com você hoje, Caia? Já conseguiu se indispor com Afra e agora com Nani em uma só refeição. Goste ou não, aceite ou não, eu não pretendo fazer parte dessa cúpula de pobres poderes. Se me dão licença, não tenho mais fome. Acontece sempre depois que você come, não é? Nani falou sarcástica. Nani, ralhou o patriarca, já no limite. Pode ir descansar, Caia. Teve um dia complicado. Quando se recolheu ao quarto da segunda esposa, ele não a encontrou dormindo como imaginava. Assustado, correu todos os aposentos da casa, para achá-la em sono profundo no pequeno compartimento usado para armazenar lenha. Seu corpo tremia, ora pelo frio do deserto, ora pelos soluços de quem chorou convulsivamente. Pleno de ternura, jogou a própria capa sobre o corpo da esposa. Pegando-a no colo, levou-a para o aposento aquecido e, ainda sem acordá-la, se abraçou a ela e adormeceu também. Quem não dormiria naquela noite seria Sobeknefro. O fato de saber estar com um sarcófago ao lado do seu quarto era para o sacerdote tão desesperador quanto disparatado. Onde já se viu um sacerdote mumificador ter medo de urnas mortuárias? Perguntava-se no auge do pânico. A verdade era que o medo parecia maior que a razão. Sobeknefro suava frio. Levantou-se e, pé ante pé, com esforço hercúleo, chegou aos aposentos de Tula. Esta, com a tampa do sarcófago afastada, conversava como se a Pepe, ou pelo menos o cadáver, estivesse ali. Querido, sou sua esposa, serei para sempre. Pedirei o divórcio a Péricles e viveremos em paz aqui, às margens do rio sagrado do faraó. Venha, vamos dormir, meu bem. E, simulando um abraço, exausta, caiu no sono. Sobeknefro não conseguia cerrar os olhos. Na câmara de purificação, o barulho era infernal, a ponto de o sacerdote imaginar que a Pepe continuava vivo, a despeito de estar sem os órgãos e coberto de sais. Afinal, o coração ficara intacto, e conforme supunham na época, era ele o responsável absoluto pela vida e pela inteligência. Precisava conferir. Segurando uma tocha bruxuleante, saiu para os fundos onde ficava Aibu. À porta da câmara, chamou por Sechet. Depois pensou melhor e considerou se Hakor não estaria certo ao afirmar que todos os outros deuses eram mitos criados pela fantasia exacerbada dos ancestrais. Resolveu pedir ajuda a Ra. E ainda viu o Deus dos Hebreus, o Deus dos jardins, uma projeção aceitável para quem vive em desertos. Que todos me ajudem agora. O barulho de passos e objetos metálicos era claro, e por certo a Pepe estaria remexendo seus instrumentos cirúrgicos.
pensava apavorado o sacerdote. Respirando fundo, com lágrimas a escorrer e se misturar ao suor, ele descerrou a porta e o silêncio se fez. O corpo permanecia no exato local em que o haviam colocado. Sobre a maca via-se perfeitamente o amontoado de sal, que o sacerdote fez questão de remexer, para conferir se ele estava ali. Tocou na altura da coxa e, ao certificar-se, cobriu-o rápido. Girou nos calcanhares e saiu. Porém, mal fechou a porta atrás de si, a barulheira recomeçou. Desorientado, levou as mãos aos ouvidos. Deus do Egito, do Olimpo ou do Éden, não suportarei tamanha tortura. Meu corpo reclama por repouso. Faça essa futura múmia parar. Sob Quinefro, sacerdote que teme os espíritos, mumificador que teme corpos, você é um fiasco. Séchate, grande deusa, ajude-me. É tudo que venho fazendo ao longo de tanto tempo. Por acaso não sou eu quem percebe o que querem seus clientes e sopra aos seus ouvidos? Não seja ingrato. Não teria tanto ouro e prata se não fosse por mim, a maior sacerdotisa que já existiu em toda a terra do Nilo. Eu sei, grande deusa, por isso peço que me ajude a conter um mumificado. Acredita mesmo que aquela carcaça envenenada e oca está a fazer tanto barulho? Ao que parece, aquele que a anima já não está presente, se bem que do jeito que a outro chama, logo virá. Não é ele quem faz esse estardalhaço. Quem é, então? Faça alguma coisa, Séchate, gritou para a entidade que ia sumindo a seus olhos. Volte, por favor, ajude-me. Por um momento, o barulho terminou. Sob Quinefro, esgotado, correu para casa. Tula dormia tranquila e ele se jogou em seus aposentos. Deixou a tocha acesa para alguma eventualidade, e esta chegou na alta madrugada. Uma figura com os cabelos tapando todo o rosto e com o corpo envolto em faixas chorava baixinho, sentada a um canto de seu quarto. O pobre médium sentiu que ia desfalecer frente à visão apavorante. Fechou os olhos com força, mas a visão permanecia nítida. Os cabelos, bem como as faixas, estavam sujos e mal cheirosos, e as mãos que sobressaíam das bandagens encardidas tinham um aspecto ressequido, como se apenas uma camada fina de pele fosse esticada sobre os ossos, num processo de mumificação. A figura levantou-se e andou pelo cômodo, dando a impressão de flutuar sobre fumaça esbranquiçada que lhe escondia os pés. Ao ver a múmia sair de seu quarto, o sacerdote nem quis saber para onde fora. O que importava era que não estava mais ali. Todavia, o medo paralisador não lhe permitia adormecer. Tula dormia serena, estando o corpo espiritual elevado alguns centímetros sobre o próprio corpo. Temia afastar-se de seu refúgio de carne, temia encontrar a Zenete outra vez. Sentira no início da noite uma tranquilidade que atribuíra à ausência da sogra, o que de fato procedia. Confusa, a mãe voltara à tumba da família, no afã de esperar o filho amado, para, de acordo com a crença egípcia, viajarem juntos para o paraíso perdido.
Como o corpo dele não chegava, ela se pôs a procurar dentro da câmara mortuária, que, embora minúscula em comparação às dos faraós, seria enorme se confrontada com as da atualidade. Na situação de espírito desencarnado, podia visualizar corpos enterrados sob a areia, e não viu seu filho. Já se desesperava quando divisou os próprios despojos e soltou grito aterrorizante. Estava horrível, parecia mumificada. Contudo, como seria possível se pessoas comuns, na quase totalidade, não passavam por esse processo? O que poucos egípcios sabiam na época era que as condições do deserto quente e seco mumificavam os corpos de forma natural e praticamente tão bem quanto o método dos sacerdotes. A visão de seu corpo ressecado a fez sentir tal qual se plasmasse o seu perispírito à imagem de um cadáver mumificado. Voltou ao templo de Sextat. Se fora mumificada, o filho devia estar sendo também. Era ela que, na tentativa de afastar o natro para ver o rosto de Apepe, usando o fluido animalizado de Sobeknefro, fazia todo o estardalhaço, sem, no entanto, alcançar seu intento. Ao nascer do sol, Tula abriu os olhos devagar. Sentia-se ótima, havia dormido feito um bebê. Esticou-se como um felino e sorriu. Finalmente recobrara a normalidade. A visão do sarcófago lhe causou mal-estar e decidiu livrar-se dele, levá-lo para Ibu. Do que viu ao lado dele, porém, não seria fácil se livrar. A Zenete, com aspecto medonho de múmia, de costas para a parede, parecia incrustada nela. Os cabelos se misturavam às pinturas rupestres que adornavam o quarto. Em uma visão aterradora, a Zenete se movimentava lentamente, como se a parede fosse líquida, dando um caráter ainda mais macabro à aparição. O grito interminável da grega atraiu o insone sacerdote. Uma múmia horrível está em meu quarto. Faça alguma coisa. Não é um sacerdote? Eu também a vi em meu quarto. Não precisa entrar em pânico. É só uma múmia chorosa. Expulsei-a com apenas um gesto de mão. Mentiu descaradamente. E mandou para o meu? Maldito! Agora expulse-a daqui. Onde está? Sumiu. Neste caso, nada há para fazer. Ela deve ter percebido minha presença e corrido de medo. Sobeknefro, consulte Sextat para saber se pode me casar com Apepe, estando ele no mundo dos mortos. Tula recebia forte influência de Azenete. Pretende casar-se com uma múmia? Sim. Está maluca? Já não é casada? Pelas leis locais, posso me divorciar, principalmente sendo obrigada ao meretrício, como bem sabe. Sim, só que para se casar com um morto não é necessário divórcio. Um morto é um morto, eu acho. Consulte a deusa. O assunto não tem relação com deuses. Mas já que insiste, vou fazer isso. E dou-lhe a resposta antes da quarentena do corpo. Obrigada, Oráculo de Sextat. Esse título massageava seu monstruoso ego e ficava bem mais fácil obter dele qualquer coisa. A Zenete, que já identificara a vaidade como seu ponto fraco, pela voz de Tula inflava sua vanglória para chegar onde queria.
casaria a Pepe mesmo depois de morto. Invisível ao escândalo dos moradores do templo, ela começava a controlar as ações da dupla de assassinos do filho. Vingaria a covardia para com seu menino. Isso não passaria em brancas nuvens.